Muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui novamente nesse palanque, falando mais sobre a doutrina espírita. E é muito satisfatório, a gente fica muito feliz por ver que vocês estão todos aqui e que planejaram estar aqui nesta manhã de domingo. Podiam estar lá em casa, dormindo um pouquinho mais, vendo lá um esporte, vendo qualquer notícia na TV, ou até mesmo dormindo, né? Eu era assim também, gostava, há um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, gostava de ficar aos domingos vendo Fórmula 1, lembro da Fórmula, quando tinha arte de cena, ficava vibrando com a arte de cena lá, né? Então, a gente já ia dormir pensando naquele dia, no domingo de manhã, e era muito bom. Mas a gente um dia tem que modificar nossos hábitos, tem que mudar, porque sabemos que esse mundo aqui é uma passagem, onde nós ficamos por muito pouco tempo, às vezes pouca idade, 20, 30, 40 ou até 90 anos. Então, temos muito pouco tempo para realizar o que nós já programamos. Sabemos que quando a gente vem nesse mundo de prova e expiação, nós fazemos uma programação para voltar e fazer aquilo que deixamos de fazer nas vidas passadas. Essa programação normalmente nós fazemos, e quando não temos condições de fazer essa programação, muitos espíritos bons, espíritos simpáticos, espíritos de luz, nos auxiliam nessa programação, para que nós conseguimos fazer aquilo que temos condições. Realmente, nem tudo a gente consegue, mas é nos dado fazer realmente aquilo que nós poderíamos fazer. Então a gente sabe que o tempo é muito curto e chega uma hora que nós temos que pensar, parar um pouquinho e ver o que nós devemos fazer aqui. E os sinais aparecem todo dia na nossa frente. E muitas vezes a gente não percebe. E são sinais para que a gente acorde e faça alguma coisa. Começa a agir. Nós sabemos que essa casa espírita, esse lar, muito tempo antes até da gente voltar nesse mundo de prova e expiação, ele foi programado também para ser construído aqui, para nos receber. E para que a espiritualidade, ela deixa tudo prontinho. Claro que a gente não vem aqui lembrando disso tudo, mas os sinais vão aparecendo com o tempo. E a gente tem que aproveitar o momento, né? E o nosso dia a dia é um pouco atribulado, a gente sabe, mas o pouco que nós fazemos durante o nosso dia já é alguma coisa. E esse tema que nós vamos falar hoje, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu vou falar mais especificamente no item 8, mas eu vou relembrar o que está nesse livro, e o que nosso irmão Omar leu, no capítulo 21, ele começa os avisinhos do item 1 até o item 8, que eu vou relembrar aqui. E quem tiver esse livro em casa, procura ver, porque aqui a gente faz um resuminho, só daquilo que nos é, o que a gente aprende, e que nos é colocado para a gente fazer a exposição, que a gente escolhe, né? Então está nesse livro, e procure saber sobre o que tem um tema bem bacana que você pode estar fazendo junto com a família, numa reunião, você pode fazer ao domingo, ou todo dia. Você lembra aquela frase que Santo Agostinho sempre falava? Que a gente deve, no término de cada dia, a gente deve fazer uma reflexão de tudo aquilo que nós fizemos durante o dia, de coisas boas
ou coisas ruins. E procurar já fazer um planejamento para o próximo. O que eu não vou fazer de ruim amanhã? O que vou fazer de bom amanhã? Fazer uma oração, uma prece pedindo que Deus e a espiritualidade maior lhe auxilie naquele próximo dia. Então, esse tema é muito bacana, que vai falar sobre o conhecimento que nós devemos ter sobre certas pessoas. Quando assim vamos trabalhar numa empresa, o que nós fazemos? Quando a gente foca para trabalhar numa empresa, nós fazemos um currículo. Nós vamos apresentar tudo que nós somos dentro daquele currículo. Não adianta a gente colocar lá coisas que nós não fazemos, que uma hora vai aparecer, nós vamos ser cobrados, né? Então a gente tem que ser sincero em tudo aquilo que nós colocar naquele documento. Na nossa vida espiritual, quando nós voltamos, nós também temos o nosso currículo. Lá está tudo que nós fazemos e o que estamos fazendo hoje. Mas o que nós fizemos hoje, depois que a gente desencarnar, vai juntar, vai aumentar a nossa folha, o nosso currículo. Coisas boas, claro que a gente vai querer colocar só coisas boas lá no currículo, né, Sérgio? Coisas ruins, esquecemos. Mas a gente sabe que tudo vai ser lembrado, tudo vai voltar na nossa memória. Porque é como se fosse um HD do computador. Ele vai gravando tudo que nós fazemos, né? E quando a gente vai lá e vai ver nosso currículo, meu Deus, a gente até vai se assustar, né? Porque a gente não lembra de muitas coisas que a gente fez, ou procura esquecer. Porque antes do desencarne, a gente começa a vir tudo aquilo que nós fizemos, né? Muita gente pede, não quero desencarnar agora, Deus, por favor, não me leve agora. Quero refazer aquilo que eu fiz errado, ou que eu não fiz, mas daí acabou o tempo. Porque sabemos que o nosso corpo é limitado. Nós sabemos que temos um limite, como eu falei, a idade. Que bom se a gente vivesse mais tempo, né? Mas chega um tempo que o corpo ele vai ficando fraco e não tem como ajustar. Podemos ir no médico, podemos mudar algumas coisas, podemos ajustar alguma coisinha no corpo, mas chegou a hora, nós vamos, né? Então, cuidado que temos que ter. Mas antes de começar a falar sobre o resumo que a gente fez desse livro, nesse tema do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz um resuminho que diz assim, que a gente pega lá da instrução dos Espíritos, que o que nós aprendemos é a doutrina dos Espíritos, eles que passam para nós. Então, instruções dos Espíritos. Diz lá, há 2000 anos, Jesus já nos advertiu no sermão que nos últimos dias, antes da transformação moral do mundo, surgiriam muitos falsos profetas, dispostos a enganar, se possível, até os escolhidos, como foi feito a leitura no Evangelho. Jesus advertiu, veja quem tem os olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ecoa a voz profética de Jesus. No capítulo 21, que é esse que nós vamos resumir depois, do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos um verdadeiro brado de alerta, para o qual todos deveríamos atentar, não somente nós, os espíritos, né? Convictos, como também os que buscam a doutrina espírita. Ele já está nos alertando, todos nós. Ou pela curiosidade, muitos vêm pela curiosidade, ou até mesmo pela dor. A gente está passando uma coisa ruim na nossa vida, a gente vai buscar lá, a doutrina espírita, o último socorro, vamos lá, né?
Então a gente vem muitas vezes pela dor. Eu acredito que 90% que frequenta a casa espírita vem pela dor. Eu sou um deles. Vim pela dor. Os espíritos de Erasto e de Luís esclarecem-nos quanto aos dois tipos de falsos profetas que multiplicam-se no mundo, explorando a credulidade dos ingênuos, desacreditados ou aflitos. Os encarnados, não, esses são os falsos. Os encarnados que se dizem investidos de poder divino, pretendendo ter o monopólio da verdade. Eu acredito que todos nós já passamos por esse tipo de experiência, né? Diz que religião a gente não se discute, mas vá falar com alguém sobre religião. Vocês vê que a tua verdade não é verdade para ele. A pessoa sempre está certa. Também tem os desencarnados, os espíritos, utilizando-se de médios, que somos nós sabemos que todos um tipo de mediunidade. Não sabemos ainda qual tipo. Nós que estudamos já a doutrina espírita por muito tempo, estamos conhecendo que tipo de médios que somos. Então, devemos conhecer através dos estudos que a gente utiliza na casa. Então, utilizando de médios poucos esclarecidos e invigilantes, que semeiam a desunião e apresentam sistemas ou princípios que, passados pelo crivo da razão, desmoronariam por seres contraditórios e ingênuos. Indicam-nos igualmente aqueles mentores os meios de reconhecermos os falsos profetas da terra ou da erraticidade, que é o mundo espiritual. Porquanto os traços dominantes de qualquer deles são o orgulho, o egoísmo. Por ser o Espiritismo, o Espírito da Verdade, prometido por Jesus, é natural que as criaturas aflitas, sofredoras ou desorientadas, busquem um conforto e orientação junto aos espíritas, normalmente junto aos médios. Vocês já perceberam isso? A gente, quando a pessoa começa a estudar a doutrina espírita, vamos começar lá no SD1, tem uns que já querem começar lá na frente, né, Sérgio? E a gente sabe que a doutrina espírita a gente tem que conhecer pelo começo. E vai tempo. Eu já estou há 15 anos quase estudando doutrina espírita, estou no começo. Estou começando a entender. As pessoas procuram os médios para esclarecer os problemas que estão acontecendo, ou aqui na casa espírita, ou lá fora, ou em qualquer momento onde a gente está. E naquele momento a pessoa vai falar aquilo que você quer ouvir. Vai te dar aconchego, mas de repente melhorou o teu dia. Foi bom ter falado com você, porque melhorou, né? Esse dia para mim foi bom, né? Mas aqui se viram que ele está dando um recado para nós. Os espíritos estão nos orientando, os espíritos de verdade estão nos orientando que nós devemos ter cuidado. Não acreditar em tudo que nós falamos. A minha verdade não pode ser a minha verdade, pode ser a tua, pode ser de outra pessoa, né? Então nós temos que ter a certeza daquilo que a pessoa falou realmente está dentro da razão, né? E por isso que eu falo em currículo, né? Nós temos que conhecer as pessoas, porque aqui eu posso ser, o Ricardo pode ser uma boa pessoa, pode ser um bom médium,
um bom seguidor da doutrina espírita, mas lá fora, como que o Ricardo é? Como que ele é com a sua família? Como que ele é com os seus amigos, com a empresa? Então, tudo que nós aprendemos aqui, o que eu falo, tem que ser também lá fora. Então as pessoas procuram essa orientação. E nós temos que, nós, os espíritas, os médios, todos nós, falando de mim, nós temos que estar preparados para que isso possa acontecer de bom gosto para a pessoa. Porque às vezes a gente pode ajudar, ou às vezes a gente pode piorar a vida da pessoa. Né? Então, todos buscamos nesse mundo bom ânimo, alegria, paz e esperança. Carências que a doutrina espírita pode suprir. Esses benefícios estão à disposição de qualquer pessoa, sempre no centro espírita, dignos desse nome, da doutrina espírita. O espírita cristã que estuda as obras básicas da doutrina espírita e põe em prática a máxima de Kardec, fora da caridade não há salvação, renova a esperança do futuro ao mesmo tempo. Oxigena a mente de tal maneira que percebe sem esforço as interpretações religiosas comprometedoras, venham de onde vierem. Entenderam como é importante a gente ter o conhecimento? Daí você vai entender as mensagens dos médios, ou do espírito, ou do cristão. Consistente em sua argumentação e eterna em sua moral cristã, a doutrina espírita, muito além das fraquezas humanas, mas não pode impedir que alguns de seus adeptos falíveis envolvam-se nas malhas da vaidade e do orgulho, que a gente vê muito. Né? Nós estamos falhos também. O espírita é falho por a sua vaidade e por seu orgulho. A gente sabe que muitas coisas estão aí à disposição de todos. E às vezes acontece essa falha. Assumindo sem credenciais a posição de missionários ou reformadores, alguns espíritas podem, infelizmente, convencer-se da qualidade. Nos médios, o perigo ainda é maior, caso se sintam seres privilegiados, pelo simples fato de possuírem dons especiais, concedidos pela misericórdia de Deus. Os verdadeiros espíritas devem orar e vigiar. Olha o que os espíritos estão querendo que a gente faça. Orar e vigiar. Para também não cair nas artimanhas dos falsos profetas que proliferam no nosso planeta, no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade. Erasto é categórico contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Nós não devemos ter medo de falar, né? De repente até dar um conselho para essa pessoa. A gente vê que está saindo fora do correto. E o acrescenta, orientando-nos: o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Veja o que os Espíritos estão dizendo, que nós temos que
zelar pela moral da doutrina espírita e pela moral de nós mesmos. Pela missão de que se diz portador. E mais adiante Erasto reforça: os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se consideram enviados de Deus. Você viu que aqui os verdadeiros profetas, eles são adivinhados, são achados. É difícil aparecer. Só com suas obras boas eles aparecem. Agora, aqueles que são falsos, eu sou enviado de Deus, eu sou o Cristo, eu sou, né? Esses são os que devemos ter cuidado. Seria por demais longo enumerar os casos que ocorrem diariamente, por falta de vigilância, de serenidade, de firmeza ou de leitura, dos que se afirmam espíritas, ou dos que se entregam às tarefas mediúnicas. Lembramos ainda as palavras do apóstolo João em sua primeira epístola: meus amados, não creis em todos os espíritos, experimentai os espíritos que são de Deus. Quando ele fala de espíritos, é os espíritos que estão na erraticidade e também aqueles que estão encarnados. Acrescentamos, porém, que para cumprir tal recomendação dada há quase 2 milênios, necessário se torna atender ao conselho do nosso irmão Kardec. Espíritas, instruí-vos. Os livros estão aí, espalham por toda parte. Kardec, com as obras básicas, tocando-nos de luz à inteligência. Leon Denis, com as suas obras, envergadura, tocando-nos o coração. André Luiz e Emmanuel, Irmão X e tantos outros, com obras que seguem o mesmo pensamento, ampliando a nossa visão espiritual, para vermos a verdade sem distorção. Então, nós temos muitos livros que podem nos auxiliar, né? Além do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o livro dos Espíritos, que na sexta-feira é feito um estudo, na quinta-feira é feito um estudo aqui das 7 horas às 7h45, que é muito interessante. Nesse livro tem mais de 1000 perguntas. É livro dos Espíritos, que os Espíritos vêm responder, que nos auxiliam no nosso seguir, nos estudos da doutrina espírita. São eles, esses irmãos, os verdadeiros profetas, iluminados pela luz do plano maior, e que por acréscimo de misericórdia chegaram até nós, tomados de compaixão, impulsionados pelo bem. Abeirando-nos, portanto, dessas fontes luminosas, esclarecendo-nos. Buscamos a verdadeira luz, lembrando-nos de que precisamos provar que também somos espírito de luz. E aqui ele diz aqui ainda: não vamos acreditar em falsos currículos. Então temos que ter cuidado. Então, para nós dar continuidade, dar uma mais simples o que o Evangelho nos diz. Então, ali é um resumo da leitura que o Omar fez. Diz lá no primeiro item: conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa. Nós sabemos, né, que só dão fruto aquela árvore que é bem... a gente trata ela com água, a gente tira os galhos ruins, as folhas secas. Então a gente conhece essa árvore, claro que vai dar frutos bons. Quando a gente fala tirar, podar, a gente fala de nós,
gente tem que tirar as coisas ruins também de dentro de nós. Fazer essa poda de vez em quando. Tomar uma água pura para que demos bons frutos. Opa, estou voltando aqui. No item 2, diz assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco. Por fora usam pele de ovelha e por dentro são lobos, gatunos ou ladrão. Que ele pega bem fundo, né? No item 3 ele diz lá, está aqui no livro Evangelho: tende cuidado para que alguém não vos seduza. Vários virão em meu nome, em nome de Cristo. No item 4 diz: atribuir-se de modo geral aos profetas o dom de adivinhar o futuro. Então os profetas têm o dom, o verdadeiro profeta tem o dom de adivinhar o futuro, que é a missão de instruir os homens e lhes revelar coisas ocultas que é desconhecida para nós. No item 5 ele diz lá: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão coisas de se espantar, a ponto de seduzir os escolhidos. Aí o cuidado que os Espíritos da Verdade nos colocam, que devemos tomar, né? Então, muitos falsos profetas a gente vê hoje em dia. No item 6 diz lá: meus bens amados, não crieis em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Então nós temos que estar sempre no crivo da verdade. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, isso causa prazer a eles. Não peçais aos espiritismo milagres. O bom espírita diz formalmente que não opera milagres. Então, a doutrina espírita, ela não opera milagres. E não vamos esperar que ela faça esse milagre. Ela ajuda, ela nos auxilia. A doutrina espírita, ela revela as coisas. Ela nos mostra o caminho. Mas o milagre é nós que podemos fazer em nossa vida. Nós que podemos transformar esse milagre dentro de nós. No item 8, se vos disser o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, fique em guarda. Pensa realmente, será necessário que Cristo volte? Que nem muitas pessoas falam. Vou parar com tudo que Cristo vai voltar. Vai mudar tudo. Não há necessidade. Vêm espíritos bons, espíritos de luz, que nos auxiliam, que nos revelam coisas, como diz ali. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para divertir ou esclarecer a humanidade. A missão do profeta, portanto, é profetizar. Atribui-se aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram semelhantes. Cristo falou: conhece-se a árvore pelo fruto. Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se são doces, saudáveis, dirás: nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Enviados de Deus apresentam os seguintes atributos: virtudes cristãs, indulgência, bondade, caridade e amor. Quando você encontrar esses tipos de virtude nesse irmão, você pode dizer sim que ele é um enviado de Deus.
Então diz ali, se realmente possuem essas qualidades, claro que são enviados de Deus. Né? Então ele tem que apresentar esses atributos. Esse é o currículo do enviado de Deus. É assim, meus irmãos. Deixa eu ver, acho que estou voltando aqui. Portanto, aquele que propaga a sua santa doutrina, seguindo os exemplos de Cristo e que tenta salvar o seu povo, serão acima de tudo seus seguidores. A gente sabe que não é só na doutrina espírita, muitas outras religiões têm espíritos bons, né? Aquele seguidor de Deus realmente bons. No capítulo 1 do livro dos Espíritos, Jesus Cristo, ele diz lá, ele pergunta, Jesus Cristo é o Espírito mais puro que veio à Terra. Com isso é o nosso maior guia e modelo a ser seguido. Isso é uma pergunta que eles fazem, né? Qual o guia e modelo que devemos seguir? E essas são as pessoas que perguntaram na época para os Espíritos, e eles falaram, puro que veio à Terra. Com isso é o nosso maior guia e modelo a ser seguido. Já passamos um pouquinho. Então, esse era o tema que nós queríamos apresentar a vocês. E que não é difícil a gente seguir Jesus Cristo. É só a gente mudar nossos hábitos, a gente mudar nossos costumes, a gente pensar naquelas qualidades que foi colocada. Qualquer um podemos ser um representante de Cristo. Qualquer um de nós. O milagre não precisamos procurar em qualquer religião. O milagre está já dentro de nós. Nós podemos transformar isso. Às vezes a gente está passando por alguma dor, alguma dificuldade, a gente pode pedir através de uma oração, uma prece, com fé. Você lembra aquela parábola que nós falamos no passado? Que a fé remove montanhas? Isso está no Evangelho. E realmente remove. Não a montanha lá de pedras e tal, mas a montanha que está dentro de nós. Os nossos costumes, os nossos vícios. Esses são as nossas montanhas. Obrigado a todos. Um bom domingo. Que estejamos sempre junto com Jesus Cristo. Bom domingo a todos.